Para entender a Revolução Francesa, é preciso, antes de mais nada, conhecer o cenário no qual ela se desenrola. É preciso conhecer os personagens, os atores sociais que participam do processo revolucionário. Para tanto, é preciso observar que, propondo uma nova sociedade, novas formas de governo e um mundo novo, os revolucionários se opunham, obviamente, às velhas formas de governo, às velhas estruturas sociais, à antiga França, aquilo que ficou conhecido como o Antigo Regime. Esse é o inimigo da Revolução. E o que é este Antigo Regime? Do ponto de vista político, o Antigo Regime é a monarquia absolutista de direito divino, ou seja, aquela onde o monarca, o rei, tem os poderes centralizados, comanda o Estado absolutamente, sob a justificativa de ter sido escolhido por Deus, de ser o representante de Deus na Terra. Luís XVI é herdeiro dos grandes monarcas absolutistas, como Luís XIV, o Rei Sol, e mais do que isso, é considerado herdeiro e representante de uma monarquia milenar que tem suas raízes ainda em Carlos Magno, na Idade Média. A Revolução se opõe a esta forma de governo. Exige uma nova estrutura de Estado mais racional e liberal, onde haja a participação da população, dos cidadãos, nas decisões de governo. Para os revolucionários, o Estado deve representar não a vontade do rei ou de Deus, mas a vontade geral da nação, da frátria francesa, deste conjunto de cidadãos que, unidos em fraternidade, compõem o corpo político, compõem o corpo cívico francês e deve ser representado pelo governo. Já do ponto de vista social, o antigo regime é caracterizado pela sociedade de tipo estamental, onde quase não há mobilidade social e a tradição, o nascimento, define a posição social do indivíduo. No topo, temos aí os membros do clero católico francês, os representantes da Igreja, responsáveis inclusive por justificar o poder divino da monarquia. Estes têm papéis na corte, são muitas vezes conselheiros do rei, têm funções de Estado e são sustentados pela monarquia. Abaixo deles, as famílias tradicionais, os nobres, o grupo social composto pelos ricos proprietários de terra, pelos membros da corte, pelos funcionários de Estado. Estes dois grupos, também denominados primeiro e segundo Estado, tinham em comum um conjunto de privilégios definidos pelo nascimento, pela tradição ou pela vontade divina. Estavam, por exemplo, isentos de grande parte dos impostos, recebiam muitas vezes pensões e eram sustentados pela monarquia, além de controlar grande parte das terras no país. O clero e a nobreza, por exemplo, eram cerca de 3 a 5% da população francesa e controlavam mais da metade das propriedades e terras no país. É justamente contra esta desigualdade que a Revolução se coloca, em nome da igualdade natural entre os homens, em nome da igualdade de direitos e condições. A sociedade estamental, a sociedade de privilégios, vai ser combatida. A luta contra o antigo regime e os privilégios da aristocracia há de ser empreendida principalmente pelos representantes do chamado Terceiro Estado francês.
estes que compõem a base da pirâmide social, a ampla maioria da população, mas que não possuem os mesmos direitos políticos e privilégios do clero e da nobreza. O terceiro estado é um grupo bastante diverso. Vamos encontrar ali, por exemplo, os banqueiros, ricos comerciantes e donos das manufaturas, a alta burguesia francesa, mas também advogados, escritores, a chamada classe média, profissionais liberais e também trabalhadores, os famosos sans-culottes de Paris, por exemplo, né, as camadas populares também fazem parte dessa revolução e um enorme campesinato. Camponeses compunham grande parte da população francesa e, em muitos casos, ainda trabalhavam em regime de servidão, tal qual na Idade Média, tal qual no feudalismo. Para estes, a revolução tinha um significado todo especial, o fim da relação servil. Deste modo, é possível perceber a revolução tem diversos atores sociais, diversos grupos ou classes envolvidas. Um jeito divertido de observar esta situação está aqui, na forma da charge que circulava na França às vésperas da Revolução, onde é possível perceber um camponês curvado carregando um representante do clero e um representante da nobreza, com suas vestimentas e objetos característicos. A sátira é bastante óbvia. Este terceiro estado, que representa a força econômica da nação, a grande maioria da população, sustenta uma minoria de privilegiados que, abusando de sua posição, exercem a exploração e a opressão do povo. Resumindo, então, é a Revolução Francesa a luta contra a monarquia absolutista de direito divino, em nome de um governo baseado na razão e na vontade geral dos cidadãos. É a Revolução Francesa a luta contra a sociedade estamental, onde há privilégios para os membros da nobreza e do clero, em nome da igualdade de direitos e condições, em nome da cidadania. É a Revolução Francesa a luta do terceiro estado contra a opressão e exploração exercidas pela elite francesa. Faça o exercício a seguir e lembre-se que há mais uma aula sobre Revolução Francesa.